Graças e paz, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor, dessa vez com a música, esse elemento divino que o Senhor nos deu. Vamos dizer ao Senhor: renova-me, como uma oração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ao Senhor alegremente, celebrando a sua presença entre nós. Ti
dizendo que Ele é único, que Ele é digno, que Ele é incomparável, e por isso nós o louvamos. Então aclame ao Senhor toda a terra e cantemos o nome do Senhor e a sua glória. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, lá no versículo 29. Marcos 1, Marcos 1, 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos orar? Senhor da glória, nós te agradecemos pelo teu povo reunido em teu nome, e te suplicamos, Senhor, que tu continues a falar aos nossos corações. Tudo o que tem sido feito aqui, Senhor, inclusive a nossa reunião e disposição do nosso coração, é para te louvar, para te servir, para te adorar e aprender de ti. Te pedimos, Senhor, que tu utilizes também desse momento para falar ao teu povo, que tua palavra seja fielmente pregada, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos faça absorver as tuas verdades e transforme o nosso viver. Assim nós te oramos, no nome de Cristo. Amém. Aqui, irmãos, nós temos esse texto curtinho, né, que é bem interessante. A gente vai ver o porquê também, mas em especial ele se torna interessante porque todos os sinóticos falam sobre ele: Mateus, Marcos e Lucas. E aí, por que isso é intrigante? Porque tem determinadas passagens da palavra de Deus que a gente vê como sendo muito significativo, mas nem todos eles relatam aquilo dali. Como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Pense que a ressurreição de Lázaro é muito impactante. Alguém morreu, ressuscitou, e assim, passou 4 dias, então já estava em estado de putrefação. O povo tem medo ali quando Jesus diz, remove a pedra, e as pessoas estão juntos, né? Marta vai dizer, Senhor, já faz 4 dias, né? Alertando sobre o que ele veria, o que é que vai fazer com abrindo a cova com 4 dias depois do falecido. E aí tem esse grande milagre. Você olha isso assim, porque nem todos eles relataram isso, já que é algo tão grande, não é? Em especial esse daqui, que na nossa métrica a gente poderia dizer como é algo menor, mas Marcos, Lucas e Mateus fizeram questão de registrar. Então, existe algo aqui muito importante que todos eles viram. Esse registro dessa passagem do nosso viver com Cristo não pode ser deixado de lado. A gente precisa registrar, né? E a gente vai ver um pouco disso hoje também. Marcos, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como sendo um servo. E como lá Paulo vai dizer mais adiante, um servo fiel até a morte. Assim é Jesus. Mas ele não quer simplesmente colocar Jesus como sendo servo, e quando a gente pensa em servo, pensa na sua forma humana. Não, ele vai mostrar, é claro, toda a sua divindade, mas como ele é fiel na sua servidão ao Pai. E ele relata o seu livro, ele tem esse propósito de apresentar Jesus como esse servo, até o servo que Isaías uma vez já tinha pronunciado como servo sofredor. E aqui, antes de chegarmos nessa passagem, Marcos registra algumas coisas que vêm acontecendo. Se você voltar um pouquinho comigo, lá no versículo 16, não vou ler, tá? Mas do 16 ao 20, você vai ter Jesus passando e chamando Pedro, Tiago, André e João. Ele passa primeiro e fala com Simão e André, que esse Simão é Pedro, eles são irmãos, e depois ele vai passar também, eles eram pescadores, vai passar também e vai encontrar com Tiago e João, que também são irmãos, filhos de Zebedeu.
e os chama, os comissiona para ser apóstolos. Passado isso, Jesus vai entrar na sinagoga, ali no versículo 21 até o limiar de onde nós vimos, né, que é o versículo 28. E Jesus na sinagoga, ele começa a pregar o evangelho, ele lê, ele ensina, e aí você tem no versículo 22, as pessoas ali sendo apresentadas, eles dizem, maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então você já vê a Jesus na sua pregação sendo algo diferente do que as pessoas estavam acostumadas. O povo daquele tempo era acostumado com mensagens. As pessoas iam, os escribas, os fariseus, eles ensinavam ao povo. Mas Jesus tinha algo diferente pela forma como ele falava e também no que ele falava. Eles se admiram e se maravilham de sua doutrina e também da autoridade com que ele fala dessa doutrina e da palavra do Senhor. Eles se maravilham com isso, mas não só com isso na sinagoga. Porque enquanto Jesus está ensinando, chega um endemoniado. E o demônio começa a falar ali, através do homem possesso, e diz que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Jesus os repreende, manda eles ficarem em silêncio e manda eles saírem dali. E ele expulsa os demônios e ele vai embora. O espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu. E aí, novamente, todas aquelas pessoas que estavam na sinagoga vendo Jesus se admiram. O versículo 27 vai dizer que eles se admiram a ponto de perguntarem entre si: quem vê a ser isto? É uma nova doutrina? É algo novo que está sendo ensinado para a gente? Eles veem em Jesus agora uma autoridade diferente da autoridade que eles viram antes. Jesus falava como que tem propriedade, Jesus é Deus, Jesus fez as leis. Então ele fala diferente de fato dos fariseus e dos escribas. Nesse momento eles se admiram da doutrina que está sendo colocada, porque a autoridade que eles veem é uma autoridade capaz de fazer o espírito imundo sair. Eles dizem isso. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Veja como Jesus está sendo apresentado. Esse que conhece plenamente a palavra de Deus e esse que consegue manifestar plenamente também o poder de Deus. É um poder superior ao poder dos demônios. Aquilo que ninguém pode fazer. Os médicos, os próprios religiosos da época não tinham poder ali, mas esse homem invade a sinagoga, veja a ousadia do demônio. E Jesus ali, ele o repreende. Passado isso, como que dando no algo que a gente poderia pensar, agora vai chegar num sossego, Jesus vai entrar na casa de Pedro e de André. O texto começa nos dizendo que ele sai com Tiago e João, vindo da sinagoga, e eles vão diretamente para a casa de André e de Simão, que é Pedro, né? E aqui a gente vê, parece um momento de descanso. Jesus comissionou os seus apóstolos, teve mais coisas antes, né? Teve a tentação de Jesus, teve outras coisas, teve esse emblemático poder e autoridade sendo demonstrado na sinagoga, e ele vai ali para a casa daqueles que ele acabou de comissionar. E quando ele chega lá, a sogra de Simão, a sogra de Pedro, ela está acamada, com febre. Eles falam a respeito dela, aqui o texto diz falam, e outro sinótico vai dizer que eles rogam por ela, eles pedem para que Jesus cure a mulher, e de fato Jesus vai lá, ele toma ela pela mão, e a febre a deixa, passando ela então a servi-los. O que é que tem de tão especial nesse texto, irmãos? Tem muitas coisas. Uma delas é justamente esse sinal de paz que a gente vê, que é a paz do lar, quando Jesus entra na casa daqueles que ele convidou. Como eu falei, eles acabaram de ser chamados por Cristo. Eles foram para a sinagoga e como que no mesmo dia, saindo da sinagoga, entraram na casa de Pedro. Esses que Jesus chamou, abriu as portas de sua casa para que Jesus entrasse.
Ia fazer o que ali? Um grande sermão? Não, não era isso que estava agendado ali. Não era essa a intenção deles. Eles não chamaram Jesus para lá para que Jesus curasse a febre da sogra de Pedro. É simplesmente um momento de paz, é um momento de deleite, é um momento de você estar com alguém íntimo, com alguém que você ama. É aquele amigo que você chama para casa, aquele que você não vê há muito tempo, ou que você vê sempre e diz: olha, vou marcar alguma coisa lá em casa. Para quê? Para jogar a conversa fora, para tomar um guaraná, para repartir alguma coisa, para abençoar e para também ser abençoado simplesmente com a visita, com a presença, com um grau de intimidade. Isso é simbolizado aqui dessa maneira, quando ele simplesmente vai à casa de Pedro e de André. Jesus está lá num sinal de intimidade e de que essas pessoas querem viver em intimidade com Jesus. Simplesmente abre as portas de sua casa. Não há canto que eles não queiram que Jesus não veja. Jesus não os chamou e eles não interpretaram isso, o seu chamado, como sendo uma profissão. Não, da porta de casa para lá eu sou um seguidor de Jesus. Enquanto eu estiver com Ele, eu faço o que Ele está me dizendo, eu ouço as suas lições, eu aprendo e eu vou executar os seus mandamentos. Não, o seu viver completo, trazer Jesus para dentro de casa. Também nós vemos aqui a sogra de Simão. Ela está com febre. Também é uma coisa que a gente pode até desprezar diante de todos os relatos que a gente vê na palavra de Deus. Você tem uma mulher com fluxo de sangue que é apresentada que há 12 anos ela está com esse fluxo de sangue. Você diz, isso é um problemão, não é? Você vê nesse mesmo contexto da mulher do fluxo de sangue que está há 12 anos sofrendo dessa hemorragia, você tem ali uma filha de 12 anos que está doente e vai morrer, a filha de Jairo. E de fato ela morre. É um problemão a morte. Você tem outras coisas, como o próprio endemoniado. Você vê alguém endemoniado, você vê ali o gadareno que ficava sendo amarrado e ele cortava as algemas e se lançava no fogo, se lançava na água. Veja o grau dessas dificuldades que Jesus enfrenta. Todos eles, um coxo, um cego de nascença, um paralítico. E a gente diz, de fato, isso aí não tem como ninguém fazer. Mas uma febre, será que não dá para fazer um chazinho? Ou esperar que o próprio corpo se cure? É claro que a gente não sabe aqui qual é a causa da febre. A gente sabe que a febre ela é uma manifestação de o corpo tentando se curar de alguma infecção, de alguma coisa aí, né? Mas não diz a causa da febre. Pode ser que seja algo realmente grave e daqui talvez até leve a óbito, mas a gente não sabe. O texto simplesmente fala que ela está acamada com febre. Olhando a febre e outras coisas, você diria a febre é algo pequeno. Você pode pensar, né? É uma dor de cabeça, é uma dorzinha que eu tenho na coluna que não me deixa de andar, mas me incomoda. É algo que parece pequeno, não atrapalha a minha rotina, mas me incomoda. É aquele cansaço que eu não consigo me livrar, é aquela enxaqueca que de vez em quando vem, é aquela perturbação que sempre fica a me tira o sono. São aquelas coisas mínimas da vida, e bem entre aspas, mínimas, mas que a gente às vezes despreza, e alguém pergunta, está tudo bem? E você sente essa dorzinha aí por anos, décadas, mas você diz, está tudo bem, porque eu consigo viver, mas está tudo perfeito. Não, tem essa coisa aqui, tem aquela coisa lá em casa que me atrapalha, tem aquela pessoa que me incomoda no trabalho, mas eu consigo tocar a vida, né? E aí você pensa, não é nada tão sério não. Talvez até você nem ore por isso mais, porque você acha que não é tão sério assim. E você se acostumou. E aí você não simplesmente ignora. E isso traz um grande significado. Quando a gente pensa que essas coisas pequenas da vida, elas também têm importância para Jesus. Abrir as portas de minha casa é permitir que Jesus também veja essas pequenas coisas que até para mim eu posso ignorar em minha oração, porque de fato tem coisa muito pior na minha vida acontecendo. Tem coisa muito mais difícil no mundo acontecendo. Eu vou pedir ao Senhor por conta de uma dorzinha de cabeça que de vez em quando eu sinto,
por conta de um mancar da minha perna, ou algo pequeno de fato, irrelevante ou besta na sua concepção, eu vou ficar incomodando o Senhor com isso, enquanto está tendo briga e guerras em outros países, em determinados lugares do país, com tudo isso acontecendo, eu vou orar por isso. Parece egoísta, não é? Mas aqui a gente vê um Deus que Ele se importa com as coisas grandes e com as coisas pequenas. Ele se importa com a palavra, com o ensino, com a pregação, ela fiel, como as Escrituras devem ser, quando ele vai na sinagoga e quando chega um demônio desafiando e ele enfrenta com poder, mas ele também, quando vai para a casa de alguém, para experimentar de um momento de paz e de intimidade, vê algo que talvez seja pequeno, talvez não, mas ali é simplesmente nada comparado a alguém endemoniado, mas atende uma oração. Eles pedem: Senhor, minha sogra está acamada, o senhor pode fazer alguma coisa? E veja o tratamento de Jesus para com esse problema que parece pequeno diante de tantos outros. Jesus não disse com o centurião: vai, ela vai ficar curada, está curada, ou não diz nada, ou joga um lençol por cima dela, porque as vestes dele também curavam, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou faz lama com alguma coisa e aplica nela. Não, Jesus toca na sua mão, Jesus toma pela mão. Essa é a mesma expressão também, é a mesma coisa que ele vai fazer lá com a filha de Jairo. Esse tomou-a pela mão é como que é um toque afável, é um toque carinhoso, cuidadoso, de que alguém que foi lá, se prestou a ir, olhar para ela, ver a condição dela, tocar em sua mão e dizer: está curada. É alguém que não precisava fazer nada disso. Jesus é esse. Mas ele faz diferente. Ele vai até a cama, vai até o leito, ele olha para essa mulher, ele pega em sua mão, toma pela mão e ele faz com que a febre vá embora. É esse amor gentil, esse amor de fato generoso, e não é um amor como que abençoa, como a gente às vezes pensa que é o abençoar os inimigos, como se fosse feito de qualquer jeito ou por má vontade. Não é uma obrigação, vou fazer. Não, mas é algo que de fato ele vai lá e com todo amor e carinho ele expressa o seu poder. É um Deus que ele é manifesto nas coisas grandiosas, a criação, a redenção. São os problemas difíceis que os médicos não conseguem curar, que todas as soluções procuradas antes, as vias de procura de ajuda não deram certo, e acaba ele sendo a última opção, e ainda assim ele demonstra todo o poder e tem poder de fato para fazer. Mas é o Deus que se importa nas coisas que parecem coisas cotidianas, as rotineiras, aquilo que ninguém mais enxerga, mas ele enxerga, mas ele se importa, e ele trata com amor. Esse é o amor de Deus. Por isso esse texto, ele é citado com todos os sinóticos. Todos os sinóticos mostram esse Deus glorioso, grandioso, que faz coisas que ninguém é capaz de fazer. E isso estava escrito pelos profetas, que ele tem todo esse poder. Repreende ventos, acalma o mar. É o grande Senhor, é o grande Deus, é o Criador de todas as coisas, é Deus entre nós. Mas é o Deus entre nós também, aquele que se revelou a Abraão e diz: eu vou fazer de ti uma grande nação. Esse amor peculiar, individual, que salva uma grande nação, como a cidade de Nínive, grande pecadora, mas também mira em pessoas, nos seus dilemas, nos seus problemas e as suas inseguranças pessoais. É aquele Deus que espera que você abra a porta do seu coração e deixe que Ele faça morada, e quer curar você por completo de toda mágoa, de toda dor, de toda pequena coisa que alguém lhe fez no passado e que persiste em lhe causar determinado dor, determinada lágrima, determinado gatilho de coisas ruins. Esse Deus que espera que você ore também sobre essas coisas, porque Ele quer ser Senhor de sua vida, naquilo que você acha que é gigante, grande demais para você. O seu futuro que você não domina, você entrega nas mãos dele, mas o seu presente também. E o seu passado, ele tem poder para curar as suas feridas do passado.
Esse Senhor que olha você em toda a sua integridade humana, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma. Ele se importa com a sua salvação, de modo a sua salvação ser eterna. E nada é capaz de separá-lo do amor de Deus. Mas também naquelas dificuldades que parecem mínimas, da sua topada, do seu corte no dedo, quando em determinado momento você acidentalmente se cortou fazendo alguma comida. E aquilo começa a arder, você não consegue fazer mais nada com aquilo. Parece coisa pequena, Senhor, me sara disso daqui. Ou aquela dorzinha que incomoda e você já começa a perder a paciência com as outras pessoas, você percebe que isso está afetando você em outras áreas. Ele é Senhor sobre isso também. Sobre aquilo que você tem domínio e aquilo que você não tem domínio. Aquilo que você pode simplesmente curar com um remédio, mas que ele também pode curar se você pedir a ele. Você pode curar sozinho ou com a ação de um remédio. Ele quer que você peça a ele, entregue a ele, tanto a sua viagem tão aguardada e programada por anos, por meses, que você vai fazer, mas também aquele caminho que você faz todo dia para ir para o trabalho, para ir para o mercado. Entregue ao Senhor o seu viver. Entregue ao Senhor tudo o que está em sua casa, tudo o que está em sua vida, todo o seu lar, todas as pessoas, tudo o que está acontecendo no âmbito grande, macro, aos seus olhos. E no mínimo, aos seus olhos também. Peça ao Senhor, e Ele, que é Deus, sobre o grande, e por isso mesmo também Ele é o Deus das coisas pequenas, pequenas e grandes aos nossos olhos, entenda bem. Ele tem amor suficiente para manifestar a sua graça e o seu poder sobre todas as coisas de sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 303, Pendão Real.
agradecemos o dia de hoje, porque Tu reservaste esse momento, Senhor, para Teu povo reunido em Teu nome, Te adorar, Te glorificar. Fazer, Senhor, pôr em exercício a função de nossa existência, o significado, Senhor, de estarmos aqui, é justamente para Te servir, para Te adorar. Para isso nós nascemos, fomos criados para o louvor da Tua glória. E desejamos, Senhor, executar esse fim principal de nossa existência, o tempo que Tu nos permitires estar aqui na terra e no porvir eternamente, contigo, Senhor, reinando o Teu reino de justiça e estabelecendo o Teu reino eterno. Confirma, Senhor, cada vez mais a fé que temos em Ti, fortalece essa confiança nossa em Ti mesmo, Senhor, a ponto de entregar todos os nossos dias, tudo, Senhor, que está em nosso viver, a Ti. Se Tu és, Senhor, grande e amoroso o suficiente para nos curar das coisas mínimas, que dirá das coisas grandes, daquilo que de fato, Senhor, muitas vezes nos perturba e nos amedronta. Te pedimos que, Senhor, que Tu fortaleças a nossa fé e que Tu nos ajude, Senhor, a suportar tudo isso em Teu nome, para que Tu sejas glorificado em nosso viver. Dá-nos a propriedade e a força de testemunhar, mesmo nos momentos difíceis. E nos dá também a segurança em Tua palavra, de que Tu mesmo, Senhor, tens todo o poder. E Tu também nos dás a ferramenta para nós podermos nos achegar mais a Ti e sermos renovados e fortalecidos. Dá-nos prazer em estar em Tua casa. Dá-nos prazer em aprender de Ti. Te deleite na Tua palavra, em vida de oração. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo. Ajuda, Senhor, esses jovens que farão essa prova do Enem nesse domingo e no próximo. Ajuda-os a lembrarem de tudo o que eles estudarem e realiza, Senhor, o que Tu queres neles. Faz a Tua vontade na vida deles, para que também desfrutem, Senhor, do exercício da vocação que Tu tens para eles aqui, Senhor, desse mundo. Assim nós Te pedimos a Tua graça e a Tua bondade, Te louvando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós Te oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai glorioso e celestial, a consolação, o avivamento e o consolo que vem do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre.